Então, estamos em Números 31. Números 31. A vitória sobre os midianitas. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo armados para a guerra. Mandou-os Moisés a guerra de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. A purificação dos soldados e da presa. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia, ao 7º dia, os purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o estanho, e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora. Se purificará com a água purificadora. Mas todo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Senhor.
Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 71.000 jumentos e 32.000 pessoas. Vixa. As mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 71. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separa da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500, em bois, 36.000, em jumentos, 30.500, e em pessoas, 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, e lhe disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro. Olha só, nenhum dos homens de guerra falta entre eles. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor 16.750 siclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Como memorial. 32. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Números 32. Bom dia, Ivana, Luciana, Flávia, Késia. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Hesbon, Eleale, Seban, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz, Barneia, a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me.
exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir o Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos amardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel. E a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Distribuição da Transjordânia. Deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã. A terra com as cidades, seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer. Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Betnim e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleade, Kiriatim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Marqui, filho de Manassés, foram para Gileade, e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Navote Jair. Foi Noba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. 33. Bom dia, Maite e Lorena, sejam bem-vindas. Números 33. Os acampamentos desde o Egito. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés
Ramessés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor seus juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. Partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Atavá. Partiram de Quibrote-Atavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. De Asmona, Mozerate. De Mozerate a Bene-Jacã. De Bene-Jacã, Or-Agigade. De Or-Agigade acamparam-se em Jotbatá. De Jotbatá em Abrona. Abrona, Ezion-Geber. De Ezion-Geber no deserto de Zin, que é Gades. Partiram de Cádiz e acamparam-se em Or, na fronteira da terra de Edom. E a morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão, da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. Então ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punum. Partiram de Punum e acamparam-se ao Obote, de Obote a Ijeabarim, no limite de Moabe. Partiram de Ijeabarim e acamparam-se em Dibongade. De Bongade foram para Almomon de Blataim. De Almonon foram para os montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram desses montes de Abraim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque essa terra eu vou-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas.
os que deixardes serão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nas vossas ilhargas. E vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? 34, Números 34. Estamos terminando o livro de Números hoje, né? E hoje também nós terminamos o livro de João. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta a que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Sim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá de Azar Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais em limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcareis de Azar-Enã até Zefã. O limite descerá desde Zefã até Ribla, para o lado oriental de Ai. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites do seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: essa é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa dos seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quisló; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selomi; da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Bedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. 35. Faltam apenas 2 capítulos para finalizarmos o livro de Números. Olha que bênção. As cidades dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados. Do lado sul, 2000 côvados, do lado ocidental, 2000 côvados, do lado norte, 2000, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio.
as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além dessas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas, se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Pena de morte, né? Pena de morte. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, Números 35, 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. 36 é o nosso último capítulo do livro de Números. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas e dos filhos de Israel, disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas.
Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vieram pertencer. Assim tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vieram pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Uou. Muito bem, parabéns para você, né, que perseverou até aqui. Nós finalizamos o livro de Números e agora nós vamos para o livro de João, finalizar também. Amanhã iniciaremos Atos. Depois de amanhã a gente inicia Deuteronômio. E amanhã, para iniciar Atos, eu convidei uma pessoa muito especial e muito querida, que tem tido uma caminhada comigo muito especial. Dani, ela tem um Instagram, Doses Diárias, para começar, e vai ser uma bênção. Então vamos aí encerrar o livro de João, para a honra e glória do Senhor, né? Nós estamos aqui, capítulo 20, João 20. Vamos. Nós vimos ontem, né, sobre Pilatos interrogando Jesus, a crucificação, os soldados deitaram sorte sobre as vestes de Jesus, a morte, um soldado abre o lado de Jesus com uma lança e o sepultamento de Jesus. E agora nós vamos para a ressurreição de Jesus. O que diz a palavra hoje ao seu coração? Abra o seu coração. Abra o seu coração e deixe entrar as palavras do Senhor e registradas nas tábuas de carne, nas nossas tábuas de carne do nosso coração. Vamos lá, capítulo 20, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu:
porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Paz seja convosco, Sara. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Uau. Uau, uau. Paz seja convosco. Paz seja convosco. O objetivo deste evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome. Capítulo 21, nosso último livro, no último capítulo do livro de João. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido,
e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Senhor, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se puxando o barquinho. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uau! Palavras do Senhor, né? Paz seja contigo neste dia, paz seja contigo. Tu me amas? E se Jesus te perguntasse agora: E aí, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Provérbios. Agora vamos finalizar. Provérbios 8. Vamos, Provérbios 8. E finalizamos com Salmos. Provérbios 8. Ai. Bom dia. Espreguiçar. Provérbios 8. Esse é muito bom, né? A excelência da sabedoria. Vamos lá?
Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, ela está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei as coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer um princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Uau, uau. Palavras, né, de sabedoria. Finalizando aí o nosso dia, nossa meta, né, o dia aqui da nossa meta. Nós vamos para Salmos 39. Salmos 39. Bem? Então, para a gente finalizar, Salmos 39, a vaidade da vida. Não, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua.
Eu guardo os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Calei acerca do bem, mal. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios. Emudeço, não abro os lábios. Porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Diz como guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Possamos guardar, né, os nossos caminhos para não pecarmos com a língua. Amém. Então, nós vamos encerrar por aqui, muito felizes, né? 2 livros finalizados com sucesso, para a honra e glória do Senhor. Nós finalizamos Números e finalizamos aí o livro de João hoje, né? Na nossa missão aí da leitura da Bíblia em 6 meses. Entre para a nossa comunidade também. Nós vamos iniciar amanhã um novo livro, Atos, e no próximo quinta, depois de amanhã, nós iniciaremos Deuteronômio. Você já leu esses livros? Já leu? Vamos seguindo aqui firmes e fortes e finalizando aí com a oração. Senhor, nós te agradecemos por essa meta cumprida, por esse alcance, né? Até este dia, já foram 39 dias com a leitura da tua palavra, em que nós queremos cada dia mais nos enchermos da tua presença, nos alimentarmos dessa fonte, e que esse dia seja um dia na paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós neste dia, Senhor. Nós agradecemos ao nosso Pai, ao nosso amigo Jesus, como ele chama os seus discípulos, que possamos chamar Jesus de nosso amigo, nosso irmão, possamos chamar Deus de nosso Pai, nosso Paizinho querido, que a gente tenha essa liberdade de estar na presença de Deus, né, como nosso Pai, e o Espírito Santo como nosso Consolador, Pai. Oh, Senhor, nós queremos cada dia mais da Tua presença, mais da Tua verdade, mais disciplina, que o Senhor nos desperte mais uma vez. Obrigada, Deus. Amém. Então, estejamos na paz de Cristo neste dia. Fiquem com Deus. Um abraço grande para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.